Pessoal, vou fazer aqui uma revisão rápida do que nós vimos em sala relacionado ao oxirredução, caso vocês ainda estejam com dúvidas, tá bom? Olha, nós tínhamos aquela situação proposta, construa a curva de titulação quando 25 ml de uma solução de ferro 2, concentração 0,1, é titulado com 0,1, ou seja, solução de mesma concentração, sério 4, tá? E mais uma vez, como nós temos feito em todas as atividades envolvendo titulometria, nós temos alguns volumes para fazermos a representação gráfica da sua curva de titulação, certo? Mas no caso aqui eu quero apenas mostrar a vocês esses mecanismos. Volume inicial, ou melhor, quando nós não adicionamos ainda nada do titulante, depois alguma adição de titulante antes do ponto de equivalência, no ponto de equivalência e após o ponto de equivalência. É isso que vocês precisam saber. Bom, então vamos ver algumas considerações iniciais. Como a gente está trabalhando com volumetria de oxirredução, então agora não nos interessa mais procurar valores de pH ou de logaritmo das concentrações de alguma espécie, como pH, pCa, como nós fazíamos antes. Agora nós queremos determinar o potencial para cada adição de titulante, tá? Então o que é que a gente segue? Como nós queremos determinar potencial em volts, então nós vamos trabalhar com a equação de Nernst. E basicamente essa equação aqui, ou melhor, ela pode ser representada por essa equação a temperatura ambiente, que nós vamos considerar nos nossos exercícios. Então, vocês vão precisar trabalhar em algum momento com essa expressão, em que o potencial será dado pelo potencial padrão da semi-reação de redução, vezes 0,0592, número de elétrons envolvidos. Para esse sistema em particular que nós vamos trabalhar, esse valor sempre vai ser 1, então não vai interferir. E o logaritmo do que eu chamo de quociente reacional, que basicamente seria produtos sobre reagentes também para semi-reação. Vamos ver como é que a gente vai relacionar isso. Bom, nesse procedimento proposto, nós estamos então titulando uma solução de ferro 2 com sério 4. Então, o ferro, originalmente no Erlenmeyer, vocês podem imaginar a situação, ele é oxidado a ferro 3, ao passo que o sério 4 é reduzido a sério 3. A oxirredução é um processo, então, que envolve essa troca de elétrons, e aqui nós temos uma equação global desse processo. Apesar de eu ter colocado essa representação aqui da semi-reação de oxirredução e a outra de redução, nós vamos sempre ter em mente as reações parciais de redução. Então, para o ferro também, a gente vai considerar o ferro sendo reduzido para ferro 2, ferro 3 para ferro 2 e sério 4 para sério 3. Tá? Então, em algum momento, nós vamos precisar trabalhar com essa semi-reação. Esse é o potencial padrão que será encaixado aqui, mas em outro momento nós poderemos trabalhar com esta outra semi-reação. E o potencial padrão também vai ser um pouco diferente, 1,44. O que vai definir, quando eu trabalhar com um ou outro, é o excesso. Se em um momento da titulação nós temos excesso de ferro, então nós olhamos apenas para essa semi-reação. Se em um momento da titulação nós temos excesso do sério, então nós vamos pensar apenas nessa semi-reação aqui. Tá? Então vamos começar. Volume inicial adicionado, 0. Ou melhor, nada foi adicionado. Então, lembrem-se que, nesse caso da oxirredução, enquanto não há adição do titulante, então nós vamos considerar que essa reação não está ocorrendo. Se não está ocorrendo reação, então, para esse ponto em que nada foi adicionado, nós vamos marcar que o potencial é indeterminado. Então, caso eu coloque no exercício, para vocês determinarem o potencial desse mesmo sistema, o volume adicionado igual a 0, vocês já sabem que não há necessidade de qualquer cálculo. Basta dizer que o potencial nesse ponto é indeterminado. Agora sim, vamos seguir. Volume adicionado, 5 ml. Aquele mesmo processo que eu sempre falo para vocês. A gente começa calculando o que na nossa situação hipotética está no Erlenmeyer,
Depois a gente calcula o número de mols do que foi adicionado no processo de titulação. Então, o número de mols sempre calculado pela concentração vezes o volume em litros. Número de mols inicial de ferro, isso não vai mudar, 0,0025 mols. A gente poderia transformar em milimols, mas vamos deixar em mols mesmo. E o de sério, que foi adicionado 5 ml, vezes a sua concentração. Nesse caso, nós temos como limitante, então, o sério, e o excesso vai ser de ferro. Logo, nós vamos calcular o excesso do ferro 2, que no caso vai ser 0,020 mols. Nesse caso aqui, pessoal, a gente não precisa se preocupar em calcular a concentração, tá? A gente vai utilizar aqui a fórmula apenas em termos de número de mol das espécies. É uma simplificação. Então, o que é que vocês fazem? Lembre-se do que eu falei. A escolha de uma ou outra semi-reação vai depender do que está em excesso. Antes do ponto de equivalência, eu esqueci de calcular para vocês o ponto de equivalência, mas tudo bem. Antes do ponto de equivalência, nós temos o excesso sempre do ferro 2, para esse sistema em particular. Então, se o excesso é do ferro 2, nós vamos nos preocupar apenas com essa reação, que já está marcada aqui. Ferro 2, ou melhor, essa aqui, tá? A gente vai pensar em termos de redução. Ferro 3 recebe um elétron, passa para ferro 2. E para essa semi-reação, vejam que eu vou colocar essa expressão aqui. Então, vejam a adaptação. Nós temos potencial que eu quero calcular para o sistema ferro 3, ferro 2, é dado pelo potencial padrão dessa semi-reação, menos 0,0592, e o que eu falei para vocês, o logaritmo do quociente reacional, que vai ser produtos sobre reagentes, número de mols do ferro 2 sobre número de mols do ferro 3. Tá? Então, vamos fazer as substituições. Então, o potencial para esse ponto, considerando apenas o sistema, esse sistema reacional, vai ser o potencial padrão, 0,77, menos número de mols envolvidos, a gente já sabe que é 1, coloca o valor, e aqui nós vamos observar o seguinte, prestem atenção nesse detalhe. Nós já conhecemos o número de mols para o ferro 2, que é 0,020, está aqui. Então, ele vai ser o numerador dessa razão, 0,020. A espécie que faltar, vocês vão observar para o limitante. Então, sempre a gente considera uma espécie como sendo a quantidade dada pelo excesso e a outra espécie que faltar vai ser dada pelo limitante. Como nós já conhecemos o excesso, que é o ferro 2, já colocamos aqui. E o ferro 3, vamos olhar para o limitante. O limitante era o sério 4. Então, nós vamos afirmar que essa mesma quantidade do limitante corresponde à quantidade de ferro 3. Então, a gente apenas traz para cá 0,005. Pronto. A expressão foi montada e, a partir daí, vocês fazem o cálculo e a gente determina o potencial para a adição de 5 ml do titulante. Tá? Esse mesmo procedimento vai se repetir enquanto nós não atingirmos o ponto de equivalência. Então, por exemplo, enquanto nós estivermos ainda agora com a adição de 10 ml, vocês vão fazer o mesmo procedimento, número de mols inicial, número de mols de sério adicionado. Se o limitante é o sério antes do ponto de equivalência, nós vamos calcular o excesso do ferro 2. E nós vamos então nos preocupar apenas com a semi-reação para o ferro 2, porque é ele que está em excesso. Fazemos aquela mesma substituição, o mesmo potencial, o ferro 2 é calculado pelo excesso e o ferro 3 é dado pela quantidade do limitante, 0,010, e assim nós temos um novo potencial. Tá? E assim vocês podem repetir esse mesmo procedimento enquanto nós atingirmos o ponto de equivalência. Nesse caso em particular, como as concentrações são iguais, então o ponto de equivalência vai ser 25 ml. Então vamos pular para esse valor. O que é que vocês precisam saber no ponto de equivalência? Pessoal, é muito fácil. O potencial será medido pela média ponderada dos potenciais individuais. Então, se nós temos 0,77 redução do ferro, 1,44 redução do sério. Vamos escrever como uma média ponderada em que os pesos são os números de mols de elétrons envolvidos em cada semi-reação. N1 para esse sistema, potencial, N2 para a segunda reação,
sobre a soma dos pesos. Essa é a expressão para um cálculo de uma média ponderada. Mas ao fazer isso, observem que vai ficar o quê? Número de mols relacionado à primeira semi-reação, 1. Potencial dessa semi-reação, 0,77. Número de mols envolvidos na semi-reação do sério, 1. Potencial com 1,44. E a soma desses pesos, 1 mol mais 1 mol, vai dar 2. No final das contas, pessoal, para este sistema em particular, o cálculo do potencial no ponto de equivalência é simplesmente a média aritmética dos potenciais de cada semi-reação envolvida. 0,77 mais 1,44 dividido por 2. Basta fazer esse cálculo e vocês já vão ter o potencial no ponto de equivalência. Tranquilo? Passamos do ponto de equivalência, então vamos ver o que acontece agora. Repetimos aquele procedimento inicial. Número de mols do ferro no início, número de mols de sério adicionado agora para 30 ml. Como já passamos do ponto de equivalência, evidentemente o limitante vai mudar. Antes zero sério, agora passa a ser o ferro. Sendo assim, nós vamos calcular o número de mols em excesso do sério. 0,30 menos 0,25, no caso aqui vai dar 0,005 mols para o sério. E como ele está em excesso, então a gente não vai mais olhar para a reação, semi-reação do ferro. Antes sim, porque ele estava em excesso, mas agora quem está em excesso é o sério. Então agora a gente monta aquela mesma semi-reação, aquela mesma expressão, considerando a equação de redução do sério 4 para sério 3. Tá bom? Então agora o potencial muda, esse valor é o mesmo. Então vamos observar produtos sobre reagentes, sério 3 sobre sério 4, número de mols. Nesse caso, o que é que nós temos calculado? O número de mols do sério 4. Então agora a gente começa, pessoal, colocando o valor no denominador, tá? Antes do ponto de equivalência, o excesso está no numerador. Após o ponto de equivalência, ele vem para o denominador. E o que fica faltando? O número de mols de sério 3, que eu não conheço. Mas utilizando o mesmo raciocínio, se eu começo colocando o que está em excesso, só que agora ele está no denominador, então a espécie que estiver faltando, no caso o sério 3, eu vou olhar para o limitante. Quem é o nosso limitante é o ferro 2. E eu vou considerar que o número de mols de ferro 2 é igual ao número de mols de sério 3. Portanto, 0,025. Ok? Fazemos o cálculo e encontramos o potencial correspondente a esse ponto. Certo? Então, o detalhe aqui, pessoal, é esse. Para cada sistema, antes ou após o ponto de equilíbrio, é preciso considerar uma semi-reação específica, fazer o ajuste dentro da equação de Nernst e, a partir daí, calcular o potencial, prestando atenção qual a espécie que foi calculada, qual a espécie em excesso, e a espécie que estiver faltando, nós vamos olhar para o limitante. Tanto no caso do sistema sério 4, sério 3, como no caso do que nós já vimos, o sistema ferro 3, ferro 2. Tá? Mais uma vez, aqui o excesso é dado pelo ferro, então ele está marcado no numerador, e o limitante estará no denominador. Agora, nós temos o excesso, é o sério 4, que aparece no denominador da expressão. Então, a gente já coloca esse valor. E o limitante, a outra espécie, vai ser colocada, então, no numerador. Tá bom? Então, vocês vão repetir agora, a partir daí vocês repetem o mesmo procedimento, 35 ml após o ponto de equivalência, número de mols inicial, número de mols de sério adicionado, percebemos que o limitante vai ser o ferro 2, calculamos o excesso de sério, mais uma vez escrevemos a expressão e colocamos os valores correspondentes. Excesso de sério 3, aliás, está aqui o excesso, 0,0010, já vem para o denominador. Eu falei sério 3, mas é sério 4, tá? Sério 4, denominador, e o sério 3, que é o que está faltando na expressão, vai ser dado pelo limitante. Então, vocês olham para cá, 0,025 e traz para a expressão. Tá bom? Então, basicamente é isso, pessoal. Revejam esses pontos. Adição de 0 ml, ponto antes do ponto de equivalência, no ponto de equivalência e após o ponto de equivalência. Tranquilo? Até mais.